Muitas pessoas, quando não conseguem entender alguma coisa, criam outra no lugar. Incapazes de entender que uma terra sem males, onde a comida é farta, o povo vive livre, com alegria e amor, é o que todas as terras seriam, se seu próprio povo não as transformasse no que agora são. Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu quero comentar uma leitura que foi das mais agradáveis que eu fiz nos últimos tempos, uma das leituras que mais me deixou feliz ao final, que é este livro aqui chamado Aqui, Nesse Lugar, da Maria José Silveira. Essa é uma escritora brasileira contemporânea, nascida no estado de Goiás e que tem uma voz muito interessante, uma voz que para mim se diferencia muito da literatura contemporânea brasileira, porque ela sempre traz algum tema muito diferente, alguma coisa que ninguém está falando, e especialmente quando se trata dessa coisa de retratar o interior do Brasil, o centro-oeste do Brasil, outras narrativas que passam despercebidas entre tantas que se representam na cidade grande, nas metrópoles. A Maria José tem um olhar muito voltado para esse interior brasileiro e para toda a diversidade que há nele. Então eu sempre gosto muito de ver as histórias que ela conta. Eu já tinha lido dessa autora um outro livro que eu gosto muito e quem está aqui no canal há algum tempinho deve lembrar, que é este livro aqui, o Maria Altamira. Tem uma resenha para ele, em que eu falo por que eu gostei tanto, e esse é uma outra pegada. A gente tem uma personagem que vem dos Andes e vai parar no interior do Amazonas também, mas aqui a gente tem uma fábula, e isso talvez seja a palavra-chave para vocês aproveitarem essa leitura. Eu já vou comentar todos esses detalhes com vocês. Mas antes de eu continuar com o vídeo, eu preciso lembrar todo mundo que está chegando aqui pela primeira vez que seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha nos conteúdos que eu produzo no canal e se gostar, se inscreva, porque isso faz toda a diferença para quem está aqui desse lado, produzindo e trazendo vídeo semanalmente. Deixa um like nesse vídeo para fazer com que ele chegue a outros leitores que também podem se interessar por esse tema e, claro, conversa comigo tanto aqui nos comentários embaixo, quanto nos comentários ao vivo se estiver acompanhando essa estreia, porque essa é sempre a melhor parte. Também olha aqui embaixo na descrição do vídeo tudo que eu deixo, porque às vezes eu esqueço de falar alguma coisa no vídeo e complemento por escrito, assim como eu deixo os links para adquirir os livros e usando esses links comissionados vocês me dão uma pequena porcentagem de cada compra que vocês fazem e isso ajuda demais aqui no fim do mês no orçamento. Então, muito obrigada a todo mundo que lembra de usar os links comissionados e confiram também as sinopses, o valor do livro, onde vocês podem encontrar caso se interessem. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que esse vídeo aqui, essa resenha, é um oferecimento do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura de assinatura mensal lá pelo Catarse. É nesse clube que eu leio uma vez por mês um livro latino-americano, tanto estrangeiros quanto brasileiros, e a gente lê para discutir, debater e aprofundar, conhecendo assim um pouco mais da América Latina. Quem quer participar do clube, quem quer saber um pouquinho mais, é só conferir a nossa página no Catarse. E esse vídeo também é um oferecimento do Leia Latinos, porque eu sempre venho fazer resenha aqui depois que a gente teve a discussão, e isso faz com que o livro cresça muito. Então, boa parte das coisas que eu falo aqui é porque eu ouvi também do pessoal, tá? Além daquela parte que é minha, que eu vou comentar o que eu acho que é mais interessante da história. Mas o Aqui, Nesse Lugar, é uma fábula, como eu estava dizendo para vocês, e ele precisa ser encarado como tal. Porque, do contrário, pode ser que a pessoa ache o livro superficial, e ele não é nada superficial. É que a gente precisa se reacostumar a ler fábulas. O que eu tô falando aqui de fábula? Aquela história que vai quase sempre trabalhar com personagens que representam o bem ou o mal, que vão ter contraposições muito fortes, que vão ter, de certa maneira, uma moral da história e que vão falar das coisas de uma maneira mais alegórica, de uma maneira mais simbólica. Ele não é um livro que se pretende ser realista e isso é muito importante que se diga. Eu tenho medo, gente, isso é uma coisa que eu comentei lá no nosso encontro, que as pessoas estejam perdendo a capacidade de fabular, que as pessoas estejam perdendo a capacidade de abstrair um pouco da realidade cotidiana. Esse livro, ele é muito crítico da América Latina e do Brasil e do sistema colonial, mas ele faz isso de uma maneira fabulosa e às vezes isso passa despercebido por alguns leitores. Então fica aí já esse primeiro aviso. Mas do que trata, então, Aqui Neste Lugar? Esse é um livro que vai falar, basicamente, da luta do bem contra o mal. Mas se a gente quiser especificar um pouco mais, a gente tem aqui
duas grandes forças representadas num lugar que parece o Brasil antes da chegada dos colonizadores, digamos assim. Então ele se passa em outro tempo e ele se pretende ser um pouco distópico, apesar de que, para mim, ele tem os dois pés bem fincados na realidade no que diz respeito ao olhar sobre essa colonização. Mas a gente tem, então, por um lado, um povo que é da terra sem males, um povo que vive muito bem, que representa aí esse discurso que eu citei antes, o trechinho que eu abri o vídeo, vem desse povo da terra sem males, que não tem nenhum problema de convivência, que vive harmoniosamente com a natureza. E de outro lado a gente tem o povo do Eldorado, que traz para a história essa mitologia do sonho do ouro, que é uma coisa tão antiga e que tanto portugueses quanto espanhóis pensavam que iam encontrar aqui, né, quando eles começaram essas explorações do nosso continente. Então, sempre existe essa ideia do ouro prometido, das riquezas infindáveis, e foi atrás disso que essas pessoas vieram. Então, tem o povo do Eldorado representado aqui também, por um grupo que quer guerrear com esse povo da Terra Sem Males, porque eles com certeza devem ter algum segredo para poder viver harmoniosamente e em abundância com a natureza. E eles querem muito descobrir. Então eles anunciam que vão guerrear contra esse povo para descobrir o segredo deles. E é basicamente este o plot da história. A gente começa aqui já sabendo que uma guerra se anuncia, e quem avisa isso são as Icamiabas, que são um exército de mulheres que remetem a gente à figura das Amazonas, que também são uma lenda brasileira, né, que tem muito forte aqui no continente, mas que veio com os estrangeiros que pisaram aqui, porque essa é uma ideia muito mais antiga, né, do mito das Amazonas, é algo que vem da Grécia. Então, aqui também ele se formou quando esses portugueses viram pela primeira vez umas guerreiras indígenas, eles pensaram nessa ideia das Amazonas, inclusive parece que o nome do estado do Amazonas se dá por isso. Mas bem, então a gente tem as Icamiabas, que são essas guerreiras que defendem o povo da Terra Sem Males e também servem ali de aliadas, amigas, enfim. E elas são mulheres criadas para a guerra. E são elas que vão avisar então que alguém está tramando aí essa guerra e eles vão se preparar para receber esses invasores. O livro é, portanto, toda uma espera dessa guerra. E é uma expectativa por aqueles que estão por chegar, que estão ameaçando chegar, e muitas outras coisas que vão acontecendo com aquele povo também do Eldorado, né? Muitos problemas que eles vão enfrentando nessa tentativa de se aproximar do povo da Terra Sem Males. A gente tem personagens muito icônicos aqui e sempre representados com essas coisas muito simbólicas mesmo. Por exemplo, aqueles que são os povos maus, digamos assim, eles vestem roupas pretas. Eles também têm um outro grupo que é formado por homens de todos os lugares que foram desterrados, se chamam grupos Homens Sem Cor. A gente tem do lado do povo do bem, digamos assim, o povo da chuva, que faz danças para a chuva, enfim, tem toda uma representação que também tem muito a ver com a imagem de África, né? Porque nesse povo que fica mais ao norte do continente, parece que eles vieram numa ilha flutuando até ali, porque eles são muito diferentes, porque eles têm uma cultura diferente, uma cor de pele diferente, são pessoas negras e de uma cor muito retinta. Então, a gente tem também, dessa maneira, colocado aqui nessa miscelânea, essa representação dos povos africanos. Todos esses povos que vão sendo nomeados com nomes bem curiosos, assim, como o Homem Sem Cor, o Deserto do Eldorado, o Povo da Chuva, as Icamiabas, tudo isso é muito alegórico, gente, então tem que ler de uma maneira mais alegórica mesmo, tá? Então, a gente vive essa leitura na expectativa da guerra, é basicamente isso. Só que nos episódios pequenos que vão acontecendo, a gente vai vendo outros detalhes da organização social desses povos, de como eles se dividem em trabalho, em geração de vida, o que importa, o que não importa. E o que é mais interessante para mim é toda essa ideia de retomar a mitologia brasileira, porque isso é raro na literatura contemporânea hoje em dia. A gente não vê a mitologia brasileira retratada na nossa literatura com L maiúsculo, digamos assim. E aqui a gente tem pelo menos dois personagens muito importantes do nosso folclore, eu não gosto muito dessa palavra, mas digamos de uma maneira mais esperada, né? O folclore brasileiro, o Saci e o Curupira. Eles aqui viram personagens também.
E foi muito divertido encontrar. E essa informação de que o Saci e Curupira estão no livro, isso já está na sinopse, já está na quarta capa, então não é spoiler para ninguém. Inclusive pode ser uma chave de leitura para vocês entenderem o espírito desse livro aqui, que vibra a fauna e a flora brasileira, que vive a nossa cultura, vibra essa cultura não do Brasil do carnaval, não, nada disso, do Brasil ancestral, né, do Brasil formado por povos originários que vivem harmoniosamente com a natureza, vivem a natureza, são também a natureza, onde não há separação entre a natureza e os humanos. Então, o Saci faz parte dessa narrativa e ele ajuda as pessoas nessa função da preparação para a guerra, ele ajuda fugitivos que estão passando pela floresta, que é muito o papel do Saci, né? Anda meio escondido, tentando se virar ali e também fazer as suas traquinagens, né? O Saci, ele tá aqui representado dessa maneira. O Curupira anda sempre junto com o Saci também e tem essa pegada do sábio da floresta que entende tudo, que sabe se disfarçar ali dentro dos bosques, que conhece os segredos mais importantes e ele anda com o Saci. E também a gente tem outra grande homenagem ao Brasil e à literatura brasileira, porque aqui a Maria José Silveira personifica dois personagens de um livro muito importante pra gente, que é o Macunaíma, do Mar de Andrade. Então ela vai pegar o Macunaíma, vai desdobrar em dois personagens gêmeos chamados Macu e Naíma, que vão também participar ativamente dessa luta com as Icamiabas para defender o povo da Terra Sem Males, que tá ali, precisa se defender dessa invasão do povo do Eldorado. Então tem muitas coisas nesse sentido, eu não vou dar mais detalhes para vocês, porque o livro vai trabalhar com pequenos episódios ao longo dessas quase 200 páginas, mas é muito gostoso, para mim foi muito gostoso ler. Algumas pessoas acharam o livro chato no nosso grupo de leitura, o que me surpreendeu bastante, mas realmente cada pessoa vai reagir de uma maneira, mas eu sugiro vocês que entrem nessa leitura de uma maneira aberta para receber a fábula e receber uma história brasileira que fala muito do nosso continente, do que nos formou, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito alegórica e, claro, sem esquecer das críticas, porque elas também vão vir. Também vai aparecer aqui esse dedo na ferida de como a gente explora, né, o ambiente que nos cerca e de como a gente é nocivo, né, para esse ambiente. Então, para mim, esse livro é uma grande chamada de atenção, feita de uma maneira muito tranquila, de uma maneira fabulosa. Claro que tem coisas violentas acontecendo aqui, mas não é o foco do livro. E a gente vê essa chamada de atenção para essa integração que deveria haver entre nós e o que nos cerca, né? E dessa visão que é muito ocidentalizada de explorar tudo, de explorar e obter recursos a partir da natureza, sem pensar nas consequências que isso traz. Então, isso vai estar permeando como uma crítica aqui toda a história desse livro, mas de uma maneira muito sutil. Em alguns momentos fica mais claro isso, talvez, alguns personagens falam mais diretamente sobre essa sede de poder e de exploração, em outros momentos vai ser mais diluído na história. De qualquer forma, para mim é uma grande homenagem ao Brasil, à literatura brasileira. É um livro que vai ser tranquilo de ler, não é um livro pesado que vai destruir o coração, mesmo sem esquecer da crítica, né, que a gente precisa fazer. Então, ele é um livro que me lembra muito os discursos dos povos indígenas hoje, né, por exemplo, do Ailton Krenak, que fala muito sobre isso, sobre essa não separação entre nós e a natureza, e com as suas ideias para adiar o fim do mundo, né, e outros tantos pensadores indígenas contemporâneos que vão trazer essas coisas pra gente. Então, é, de certa maneira, um livro muito engajado politicamente, mas que não esquece da literatura, e isso para mim é o mais importante. Esse livro não esquece da literatura, ele é muito poético, ele é muito delicado, ele é muito bem feito em termos de escrita. Vocês estão vendo que eu gostei do livro, né? E por isso eu recomendo muito a todo mundo que leia, porque vale muito a pena. E eu vou parar por aqui para não dar tantos detalhes da história e vocês poderem ter várias surpresas, pequenas surpresas na hora de ler. Se preparem para um texto que é fragmentado no começo, bem fragmentado no sentido de que ele vai trazer dentro do mesmo capítulo vários recortes do que está acontecendo com várias pessoas, mas um livro que vai verter o Brasil aqui nessas páginas. A gente vai ter, como eu já falei, o Saci, o Curupira, o Iara, que é uma sereia do rio, a gente vai ter
outras tantas representações como o Boitatá também, que é parte da lenda, e todos esses seres mágicos, esses seres mitológicos brasileiros juntos, unidos, para favorecer ou para proteger o povo da Terra Sem Malhas e, claro, proteger a própria natureza. É muito, muito bonito de ver isso e eu espero que vocês queiram conferir também na leitura. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, muito obrigada apoiadores e apoiadoras do canal por manterem o meu trabalho por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.